De reportagens sobre a Constituição, o Jornal Nacional vai tratar hoje de mais um direito que ela assegura a todos os brasileiros: a liberdade religiosa. Inviolável a liberdade de consciência e de crença. De todos os partidos também defenderam uma referência a Deus. Os que ainda devem ser votados hoje são os que definem o livre exercício de crença e de manifestação do pensamento. Um dos grandes debates da Assembleia Constituinte foi sobre incluir ou não no texto uma referência ao nome de Deus. A discussão mobilizou ateus, seguidores de todas as religiões e partidos políticos. Os representantes do Partido Comunista do Brasil não queriam que o nome de Deus fizesse parte do preâmbulo. Já os constituintes evangélicos queriam que Deus fosse a primeira referência no texto. O resultado foi notícia no Jornal Nacional. Constituinte. Mais de 90% dos parlamentares fecham o acordo e votam na mesma proposta. Eles aprovaram hoje o preâmbulo, que é a apresentação da Constituição. Antes mesmo do primeiro artigo, a nossa Constituição começa assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A Constituição Federal, ela, de 1988, ela tem um valor extraordinário. Imagine uma Constituição que, no seu preâmbulo, sob a proteção de Deus, promete a criação de uma sociedade justa, com erradicação das desigualdades, uma sociedade que seja fraterna e que tem entre os fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. Ao longo da nossa história, nem todas as constituições garantiram a liberdade de culto. O Brasil já teve uma religião oficial e que até hoje é a maior do país. O catolicismo, trazido pelos portugueses há mais de 500 anos, passou a conviver com outras crenças ao longo do tempo, principalmente com os diferentes ramos do cristianismo, os protestantes ou evangélicos tradicionais e pentecostais. A liberdade religiosa veio permitir e proteger a construção de todos os templos. Assim, palavras e culturas foram se misturando. Doutrinas do Ocidente e do Oriente foram plantadas e deram frutos aqui. Um giro pelas religiões do Brasil parece um giro pelo mundo inteiro. Hoje em dia, a diversidade da fé é um patrimônio de todos e a liberdade de culto uma realidade protegida pela Constituição. Essa convivência pressupõe diálogo e respeito. A paz e a compaixão criam pontes, abrem portas e se unem à força da lei na proteção das minorias, garantindo o direito de crer e de não crer. No círculo da fé, a liberdade de um é a liberdade de todos. A religião é uma característica que não define as pessoas. O que define as pessoas é o seu caráter, é a sua integridade, é a sua competência. O caminho que cada um percorre é uma escolha individual. Tem gente que medita, tem gente que vai à igreja. A gente deve respeitar as opções de todos. Quem vive no Brasil tem o direito constitucional de não acreditar em nada que não veja diante dos olhos. Mas a fé do povo brasileiro é visível em cada esquina. As igrejas foram o grande símbolo das nossas riquezas e do nosso talento durante a maior parte da história. E não é preciso entrar em nenhuma delas para reconhecer esse brasileiríssimo, nazareno naturalizado, o endereço permanente no topo da nossa autoestima. Símbolos de fé estão gravados na identidade brasileira.
Crendo ou não crendo, somos todos um pouquinho mineiros de Congonhas. Somos cearenses de Juazeiro do Norte, baianos do Dique do Tororó. Orixás, médiuns e profetas fazem parte do nosso dia a dia repleto de milagres. E diante da padroeira, quanto mais difícil a prova, maior a fé. Eu falava com ela, ó, me ajuda aí porque o negócio tá pesando. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi quebrada em mais de 200 pedaços por um rapaz com transtorno mental em 1978. Maria Helena trabalhava no Museu de Arte de São Paulo e era uma jovem restauradora. A imagem nos foi entregue, fechada numa caixa de madeira, e rezamos uma Ave Maria. O belo e o sagrado estavam nas mãos da artista plástica, católica. Até o dia 19 de agosto de 78, quando a imagem restaurada voltou à Basílica. Formou-se uma fila lá no MASP, durante a manhã em que ela esteve exposta na Pinacoteca, de quilômetros. Eu vi o povo todo fazer um corredor humano, da Avenida Paulista até aqui Aparecida, de um lado e do outro, a Dutra toda tomada pelo povo, choravam, jogavam pétalas de rosa. A nossa cabeça é pequena para entender o sagrado deste tamanho. A experiência de fé é uma experiência a partir da consciência livre, a partir da escolha, é uma experiência individual. Se nós não respeitarmos os símbolos da fé alheia, não podemos esperar que a nossa fé e os nossos símbolos sejam igualmente respeitados. Talvez, dentro do protestantismo, poucos símbolos tenham tanto valor quanto a Bíblia Sagrada, porque representa não outra coisa senão a palavra de Deus. Para mim é tudo, é vida. É o ar que eu respiro. O batismo de Karina na Igreja Assembleia de Deus foi há 7 anos. Eu posso estar num dia de tempestade, naquela angústia, vou para a igreja, boto meu joelho no chão e oro. Eu sinto uma paz, a paz do Espírito Santo. Ele vem, me acalma, me abraça. Eu saio de lá outra pessoa. Nas últimas décadas, os evangélicos são o grupo que mais cresce entre as religiões no Brasil. Deus ama todo mundo igual. Todo mundo deveria sentir um pouquinho da presença dele, independente de cada religião. O direito de professar uma religião, seja ela qual for, está garantido na Constituição. As votações hoje na Constituinte. Aprovada a liberdade de culto. A comissão recomeçou hoje a votar os direitos individuais e coletivos. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A Constituição assegura as duas regras básicas: direito ao culto e à crença e Estado laico. E assim deve ser. Dizer que o Estado é laico significa que o Estado não apoia a religião. Assim como ele não reprime, ele não apoia religiões, nem toma decisões político-institucionais baseadas em religião. Portanto, são espaços diferentes da vida. O Brasil vive um momento complexo nessa matéria, em que a religião, às vezes, é utilizada de uma forma muito brutal, assim, em nome de Deus eu quero que você morra, em nome de Deus eu quero que a sua família se dane. Isso não é religião. Isso é um mal disfarçado. As religiões de matriz africana são o alvo mais frequente de intolerância. A Constituição de 88 permitiu, finalmente, criminalizar o racismo religioso. E o racismo se manifesta contra as religiões de matriz africana, colocando essas religiões num lugar de selvagem, de não civilizado, né? Essas religiões foram tratadas pelo direito, muito tempo, como crime. Opa, bem-vindo, professor. Oh, Deus. Baobá, hein?
Na África, quando você quer fazer o acordo, a concórdia, você se reúne em torno do baobá, né? E faz a concórdia e faz o acordo. Eu acredito que a defesa da democracia e do diálogo é o caminho que nós todos temos que trilhar. O Babalaô Ivanir é um mestre, professor, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecido pelas muitas batalhas que já enfrentou no combate à intolerância. Olhando as constituições anteriores e você olhar a de 88, ela é um avanço. Sem lei, fica pior. É lutar com a resistência do baobá, né? Que é a memória. Além de ser uma árvore de ancestralidade, o baobá, além de tudo, é isso. Eu sou herdeira da minha avó. Kailane é neta de Kátia, Mameto Funcibialá, a mãe de santo do terreiro. A conexão de vocês é marcada por um fato, né? Conta pra gente o que aconteceu naquele dia 14 de junho de 2015. Eu era uma criança, né? A marca da agressão está na cabeça da garota de 11 anos, mas a cicatriz maior não é essa. Sempre que eu fecho o olho, eu vejo tudo de novo. Estávamos de branco com as vestes da nossa religião. E chegou num certo ponto, a gente escutou 2 rapazes nos insultando. E eu falei, deixa pra lá, tá lá do outro lado, deixa eles xingarem. E do nada a gente escutou um barulho e a Kailane colocou a mão na cabeça. Uma pedra bateu no poste que até hoje está lá na avenida e acertou a Kailane. Saiu muito sangue. E aquela cena da minha roupa branca ficar suja com o vermelho do meu sangue me marcou muito a minha vida, assim. Eu acho que tem que ter respeito. A única coisa que eu peço agora é respeito. Desculpa. Imagina. Tudo isso contra uma criança, né, mãe Kátia? Muito doloroso. Ela pensou em largar a religião, né? Ela não queria usar mais branco. O medo foi muito grande. Qual a importância para você, Kailane, de saber que você tem a lei do seu lado, que a Constituição desse país garante a liberdade religiosa? Nós só podemos lutar porque a lei está com a gente. Isso vale para todos, de todas as religiões e para toda a família. E sua mãe foi criada também no candomblé, imagino, pela sua avó e acabou optando por uma outra religião. Fazendo bem a ela, para mim também faz bem. Eu te amo. Te amo muito. Minhas filhas são tudo para mim, é minha vida, é meu tudo, meu ser. São as minhas filhas e a minha mãe, independente da religião delas. Os atos de intolerância religiosa são absolutas contradições à fé cristã. Um ato de violência em nome da fé cristã é uma traição à fé cristã. Eu moro num estado laico, que eu tenho o direito de professar a minha fé, seja ela qual for. Eu tenho até direito de não ter fé. E isso está na Constituição. Na época em que a Kailane levou a pedrada na cabeça, houve uma grande manifestação de solidariedade. Os agressores que atiraram a pedra na Kailane fugiram e não foram identificados. Mas o simples fato de registrar a ocorrência como intolerância religiosa fez diferença. Quando você chegava numa delegacia e falava que tinha atacado pedra no seu terreiro, eles botavam como briga de vizinho. Para você conseguir registrar isso como uma intolerância, isso era raríssimo. E hoje em dia, não, esse direito nosso também foi adquirido. Está no pilar da sinagoga, na cúpula da mesquita. Está nos olhos do Cristo Redentor e na ponta dos dedos do profeta Jeremias. A liberdade religiosa no Brasil é cláusula sagrada, gravada em pedra na Constituição.
tema de amanhã é a liberdade de expressão. E você pode rever todas as reportagens da série quando quiser. Se inscreva no canal Noir Games TV 2 para mais vídeos e notícias da televisão.